Olá, pessoal, bom dia para vocês. Hoje é segunda-feira, dia 8 de setembro de 2025, uma semana muito importante para o Brasil. Está começando nesta segunda e nós vamos estar aqui acompanhando cada minuto do julgamento do século. O julgamento que vai transformar Jair Messias Bolsonaro em condenado pela prática de crime de tentativa de golpe de Estado. É o que vai acontecer provavelmente na sexta-feira. E por isso a semana começou com uma movimentação muito grande no campo bolsonarista que tenta salvar o líder do movimento fascista brasileiro em mártir de uma conspiração tramada por ministros da Suprema Corte e por integrantes de um governo comunista selvagem que seria o governo Lula. Foi assim ontem que tentaram pintar a imagem do Brasil em manifestações organizadas pelo bolsonarismo, mas que tiveram como objeto, no Dia da Pátria, o foco foi sobre a bandeira dos Estados Unidos. Curiosamente, né? Como pode isso? As pessoas que se diziam patriotas até outro dia, que roubaram, sequestraram as cores verde e amarela da bandeira e que até fizeram com que nós, do campo progressista, evitássemos essas cores, né? Tomássemos até uma certa ojeriza delas, de repente aparecem aí com a bandeira dos Estados Unidos, secundada pela bandeira brasileira. Não, pela bandeira de Israel, tá? Eram as duas bandeiras mais importantes do ato patriótico do 7 de setembro desse mundo invertido do bolsonarismo. Patriotas agora são aqueles que cultuam a nacionalidade norte-americana ou a nacionalidade israelense. É sobre isso que nós vamos falar hoje na crônica dessa segunda-feira, cheia de gás e de energia que está começando agora, para inaugurar uma semana que durante muito tempo nós vamos estudar nas nossas aulas de história. E por falar em segunda-feira importante, quero dar aqui meu bom dia para o pessoal da primeira rádio FM comunitária do estado de Pernambuco, a Rádio Capiberibe Mirim FM 87,9, que a partir de hoje passa a retransmitir o nosso Desperta aqui. Eu que morei um ano em Pernambuco, lá no tempo das calendas, né, em 1990. Quero mandar um abraço para os pernambucanos aqui, agradecer pela audiência e agradecer também à Rádio Capibaribe por estar levando a nossa mensagem até a população do estado de Pernambuco. E quero dar bom dia também para o pessoal da Web Rádio São José, que também retransmite a nossa programação desde a semana passada, então sejam todos bem-vindos, tá bom? É isso aí, gente, vamos começar o dia chamando meu companheiro Alex aqui. Alex, bom dia para você. Tudo bem, meu caro Alex? Bom dia, comunidade. Como é que tá o reino do futebol? Tá tão invertido quanto o reino do bolsonarismo ou não, Alex? Então, Panuso, por conta da data FIFA, ontem teve alguns jogos da Eurocopa e outras coisas. Eu fiz um resuminho aqui do que melhor que aconteceu nesse fim de semana. E, primeiramente, no sábado, o Bahia decretou o campeonato da Copa do Nordeste, ganhou de 5-0. Lembra Gente do céu, mas não acontece nenhum jogo na Bahia com menos de 5 gols de diferença, não, Alex? Sim, pra você ver, Panuso. E semana passada, esse jogo, lembra, Panuso? Foi 4-1. O total ficou 9-1 e o Bahia conquistou o 5º campeonato da Copa do Nordeste e conquistou esse grande título. Aí, saindo um pouquinho do mundo do futebol, Panuso, teve também o vôlei feminino. Peraí, calma, Alex, calma. Nós vamos falar do Vitória também, né? Sim. Só para lembrar, o penúltimo jogo importante lá na Bahia foi o jogo do Vitória. Foi importante ao contrário, não por essas razões, né, Alex? Lembra para nós aí como é que foi. Sim, lembrando que o Vitória perdeu de 8-0 do Flamengo e o Bahia na semana seguinte ficou com ciúmes e perdeu de 5-1 no Mirassol no Campeonato Brasileiro. Então, o Bahia tirou aquela mágoa que perdeu de 5-1 e fez 2 goleadas históricas em cima do Confiança e conquistou esse título da Copa do Nordeste, Panusa. Muito bom. Quer dizer que nós temos lá, poderíamos mudar os nomes, né? De Vitória para derrota e de Confiança para desconfiança. Isso mesmo, Panusa. E temos mais? E no vôlei, só saindo um pouquinho do âmbito do futebol, o Brasil feminino ganhou a medalha de bronze em cima do Japão por 3-2 e conquistou essa medalha de bronze. E ontem, Panuso, teve outros joguinhos, teve o Santa Cruz, garantiu sua vaga na Série C, no empate 1-1 contra o América de Natal e conquistou esse acesso e fez uma grande festa lá na torcida. E também, finalizando agora de vez, Panuso, esse resuminho, o Cruzeiro e Corinthians fez ontem o primeiro jogo da final do Brasileirão
Brasileirão Feminino e ficou empate entre 2-2 entre Cruzeiro e Corinthians, e agora no domingo que vem vai decidir na Neoquímica Arena esse campeonato tão importante para o futebol feminino, onde o Corinthians é o maior campeão com diversos títulos no futebol feminino no Brasileirão, Panuso. Muito bom, Alex. Maravilha. Um abração para você. Então, boa semana para nós, né? Abraço, vamos nessa. Alex continua aqui na minha retaguarda como diretor de TV do programa, né? Cuidando para que tudo aconteça de maneira correta aqui, entre exibição de vídeos, imagens e tudo mais. Gente, vamos para a meteorologia então, vamos saber como é que começa a semana. Olha, o mapa do Brasil aí na tela para vocês, nada de novidade, chuvas aqui no interior do Amazonas e aqui nessa área central do Brasil, o alerta para baixa umidade do ar, né? Vamos ver aqui, por curiosidade, a quantas anda a umidade relativa do ar, principalmente para o pessoal de Brasília, que sofre horrivelmente, né? Durante esses períodos de estiagem. Mas vamos lá, olha, tá aqui, ó, umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, baixo risco de incêndios florestais por enquanto e também de riscos à saúde, né? Portanto, não está drástica a situação, mas está ruim, né? E nós já estamos aqui caminhando para o meio de setembro, logo começam de novo as chuvas que costumam dar o ar da graça aí para o mês de outubro, mas daqui a pouco cai a primeira e aquela alegria lá em Brasília, né, nas cidades do centro-oeste brasileiro, que ficam numa altitude muito grande e tem esse clima de deserto. O Juscelino chamava Brasília de deserto, né? E de fato, assim, é um clima bastante hostil. Vamos lá, então, para a gente ver as temperaturas. Olha, temos aqui alertas também de chuvarada lá no extremo sul do Rio Grande do Sul, no sudoeste do Rio Grande do Sul e no litoral, alerta de ventos costeiros. No mais, chuvas entre o Piauí e o Rio Grande do Norte, né? E ventos costeiros também. Ventos costeiros aqui é o alerta principal durante o dia de hoje. Então, surfistas, navegantes, donos de barcos, fiquem longe da encrenca do mau tempo, porque as ondas vão crescer nesta segunda-feira, tá bom? Vamos começar com as notícias, pessoal, que é o que importa para nós, são 7h07 da manhã. Vamos ter hoje um dia cheio de notícias aqui, porque ontem os bolsonaristas realizaram atos em várias cidades brasileiras e só entre São Paulo e o Rio reuniram cerca de 90 mil pessoas. Está dentro do esperado, foram manifestações grandes, é inegável. Mas não foi aquela coisa estúpida de 1 milhão de pessoas, não teve nada disso, né? Prova de que os bolsonaristas estão cansados da ladainha toda da anistia e já entenderam que o que querem é anistiar o líder dos malucos do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, que se encontra engaiolado na própria casa e que ao final desta semana estará com toda certeza com a sentença definitiva de prisão pela prática de crimes. Agora ele vai ser condenado por crimes mesmo. Antes foi pela justiça eleitoral, foi por prática de crime eleitoral. Agora é crime comum mesmo, crime contra o Estado Democrático de Direito, né, que pode valer a ele até 43 anos de prisão aí, o que o obrigaria a ficar enjaulado mesmo durante 7 anos. É o que a gente gostaria de ver. Pode ser que a gente não veja essa cena, tá? Já vou avisando desde já, porque Bolsonaro já tem mais de 70 anos e nós temos no Brasil o Estatuto do Idoso e várias medidas que prevêem benefícios para quem tem essa idade toda. E, além disso, ele sofre de problemas crônicos de saúde, como a gente tem visto aí ao longo da sucessão de internações e cirurgias que ele vem fazendo, né? E o destaque ontem nesses atos foi quem? Foi o capitão Tarcísio. Quem é o capitão Tarcísio? Você certamente já ouviu falar, o tal Tarcísio de Freitas, que tirou a pele do lobo, né, e apareceu a pele do cordeiro e sob ela apareceu a pele do lobo, que ele realmente é. Ele rasgou a fantasia ontem do liberal moderado e assumiu de vez o estereótipo do bolsonarista exaltado, falando mal do Supremo Tribunal Federal, nominando o ministro Alexandre de Moraes. E por isso tudo, nós temos aqui uma manchete que representa muito bem esse movimento do governador. Bolsonarista e nada patriota. Ou seja, estava lá no comício em que se louvava a bandeira americana e fazendo discurso contra ministros do Supremo Tribunal Federal, xingando as instituições. Esse aí é o tal governador democrata de São Paulo, que a direita tenta pintar como um sujeito equilibrado. Hoje aqui você vai ver que de equilibrado não tem nada aqui, que é realmente o capitão Tarcísio. É aquele que vem no arrasto de Bolsonaro para honrar todas as cores do bolsonarismo, né? E nós vamos ver aqui, nós vamos começar daqui a pouco as notícias por esta manchete aqui. Ainda no site do ICL, outros destaques são essas aqui, uma reação dura do ministro
Gilmar Mendes, dizendo que não há ditadura na toga no Brasil e que os crimes cometidos por Bolsonaro são impossíveis de serem anistiados, tá? Manifestação do Gilmar Mendes. Essa terceira manchete aqui embaixo nos lembra que em outras cidades o povo também foi à rua. Um ato, por exemplo, em São Paulo chegou a reunir 8.000 pessoas para falar contra a anistia, né, e celebrar a bandeira verde e amarela no Dia da Pátria, Brasil, não da pátria norte-americana. Aqui do lado nós temos as manchetes secundárias, né, com hoje a agenda da CPMI do INSS, que houve o ministro da Previdência, Carlos Lupe, nesta segunda-feira, a CPI bolsonarista. O líder do PT dizendo que o Tarcísio atravessou o Rubicão, o Lindbergh Farias, nós vamos ver daqui a pouco a manifestação dele, dizendo que o governador tenta intimidar o Moraes. Tivemos um episódio de extrema violência nesse fim de semana no Rio, na desocupação de um prédio da Secretaria do Patrimônio da União, promovida pelo prefeito do Rio e também pelo governador. E essa agressão violenta da PM aos moradores foi repudiada pelo PSOL no desalojamento dessa população no Rio de Janeiro, né? E ao final, aqui a última manchete, nós temos aqui a participação de Lula do desfile do 7 de setembro em Brasília, e essa participação teve o mote Brasil Soberano. E aqui nós vamos ver porque o ato do Lula foi um ato formal, né? Ele participou do desfile, não fez barulho, bem ao estilo dele, ponderado, comedido ali, fez uma manifestação nas redes, na antevéspera, em rede de rádio e televisão, mandou bem, disse, foi discreto, bastante discreto, não colocou lenha na fogueira em que o país arde ao longo dessa semana importantíssima, né? Então vamos começar a ver aqui o noticiário em si, tá? Primeira notícia do dia é essa que eu mostrei para vocês na capa do ICL, o capitão Tarcísio, no site aqui do iclnoticias.com.br, atrás dele a bandeira americana, que agora é a nova bandeira dos brasileiros bolsonaristas, e a manchete, bolsonarista e nada patriota. Esse é o título aqui do nosso artigo, escrito pelo Kleber Lourenço, nosso super repórter, para dizer como foi o 7 de setembro dos bolsonaristas ontem. O que nos conta o Kleber Lourenço aqui? No desfile de 7 de setembro, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, recuperou a retórica que marcou o discurso de Bolsonaro no mesmo feriado 4 anos antes. Em meio a um público mobilizado, Tarcísio declarou: não vamos aceitar a ditadura de um poder sobre outro. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Parece, hein, governador? Mas é uma coisa, assim, a vontade de deixar claro, né, o movimento de adesão. Isso aqui, gente, pode ser entendido pelo fato de que o Tarcísio sozinho é um ser que não existe. Ele não tem uma tradição política, é um carioca governando em terras paulistas. Ele tem a simpatia de uma população que é gritantemente reacionária do estado de São Paulo, né, que o transformou em governador. Por quê? Porque chegou apoiado pelas mãos de Bolsonaro. Mas o Tarcísio, ele mesmo, não representa quase nada ainda no mundo político, não tem capital próprio, não tem um legado dele, uma tradição. Então ele depende desse movimento de reforçar essa adesão. Até aqui vinha fazendo isso com cuidado. Agora rasgou a fantasia e entrou de vez na festa do radicalismo bolsonarista, mostrando o que efetivamente é e o que os brasileiros podem esperar dele, né? Inclusive serve isso aqui serve de alerta para a direita que não é bolsonarista, que é ideologicamente de direita, porque é liberal, e existe essa direita no Brasil, embora calada, mas que não quer proximidade com essa coisa deletéria chamada neofascismo bolsonarista, né? Que é algo que tem como princípio a destruição das instituições e, como se viu pelo passado, né, a criação de uma ditadura que vai fazer com que a gente perca os nossos direitos que eles dizem defender com tanto afim. Mas vamos lá. Vamos lá para a notícia aqui, ó. O tom inflamado e a escolha da data remetem diretamente ao estilo de mobilização bolsonarista que transformou o feriado nacional em palco político, né? Eles já haviam sequestrado as cores da bandeira, aí sequestraram a data nacional. E segue aqui o Kleber Lourenço na reportagem sobre o dia de ontem. A fala guarda paralelos claros com a manifestação de Bolsonaro em 2021, quando então o presidente declarou em São Paulo que não cumpriria mais as decisões do ministro Alexandre de Moraes e chegou a chamá-lo de canalha. Nessa manifestação de ontem não teve o palavrão, mas teve todo o resto.
Naquele ano, diz aqui o Kleber, Bolsonaro ainda afirmou que só Deus poderia tirá-lo de Brasília em um recado explícito de enfrentamento direto ao Supremo Tribunal Federal. A semelhança não está apenas nas palavras, mas também na estratégia de transformar o embate com o judiciário em instrumento de mobilização da base mais radical. Outro elemento simbólico das manifestações, como eu já antecipei, foi o uso das bandeiras dos Estados Unidos por apoiadores de Bolsonaro e Tarcísio, e também de Israel, que estava bem presente nessas manifestações, né? A exibição desses símbolos estrangeiros no dia da independência do Brasil evidencia alinhamento político-ideológico com pautas externas e demonstração de desprezo pelo sentido histórico da data. Para analistas, a cena reforça o caráter paradoxal do bolsonarismo, que mistura nacionalismo retórico com referências internacionais para sustentar a sua narrativa. Assim como Bolsonaro, Tarcísio escolheu o 7 de setembro para ampliar o tom de confronto institucional. Em 2021, nos lembra aqui o Kleber, o ato foi a antessala da tentativa de golpe que se constituiria 2 anos depois. Ministros reagiram em discursos públicos e a crise só foi atenuada depois de recursos posteriores do próprio Bolsonaro. Em 2025, exatos 4 anos passados, as declarações de Tarcísio soam como continuidade dessa mesma estratégia, só que agora deslocadas para um governador que tem ambições nacionais e que se movimenta de maneira cada vez mais aberta no tabuleiro eleitoral de 2026, que está sendo armado agora, né? Então, pessoal, vamos ver o que foi que disse o Tarcísio ontem, que gerou tanta repercussão política. Eu vou pedir para o meu querido Alex, para começar pelo VT número 2, VT Tarcísio, para que a gente possa ver o que falou o Tarcísio, depois a gente vê o Lula, tá bom? Do desfile de ontem. Solta para nós, Alex, por favor. Chega do abuso! Chega! Eu tenho certeza que novos tempos virão. Eu tenho certeza que nós vamos celebrar de novo, aqui, com um líder que vai estar solto, que a justiça vai se restabelecer. Eu tenho certeza que a gente vai ver a Débora solta. Eu tenho certeza que a gente vai fazer justiça para o Bolsonaro. Eu tenho certeza que a gente vai ver o Bolsonaro disputando a eleição. Eu tenho certeza que os presos políticos vão ser libertos. Porque o bem vai vencer o mal. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Não há mal que dure para sempre. E o bem sempre vence o mal. O bem sempre vai vencer o mal. Porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país. Será, fica a pergunta sempre aqui, né, que o Tarcísio está cacifando a candidatura dele, a recandidatura dele a governador, ou está realmente tirando as asinhas para fora do bolsonarismo? Ontem nós vimos um ministro, um pastor Malafaia, muito exaltado, xingando aqueles que se apresentam no lugar de Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro é o único candidato. E Tarcísio estava em cima do palanque junto com ele. Portanto, há uma parte do bolsonarismo que não gosta desse desempenho aí do governador, né, que acha que ele está ultrapassando o sinal da lealdade ao bolsonarismo, né? Então, precisa ver, com o passar do tempo, o que Tarcísio ganha e o que perde com isso. Certamente está orientado por pesquisas, mas eu quero observar aqui que ele tem tido uma ação cheia de paradoxos, né? Cheia de contradições, ora indo, ora voltando. Ele que tentou, de repente, numa estratégia muito confusa, atropelar o próprio Bolsonaro, ainda embaixado dos Estados Unidos há cerca de um mês, falar lá com o encarregado de negócios que substitui o embaixador, e agora está aí querendo cair nas graças do bolsonarismo outra vez. Certamente pensou que perdeu, dentro dessa base mais radicalizada, algum espaço com aquelas atitudes, né? E é preciso lembrar aqui que ele foi, o Eduardo Bolsonaro, foi além das críticas com o governador de São Paulo. Quer dizer, existe uma clara cisão dentro do bolsonarismo que talvez ele tente, nesse momento, corrigir, só que isso tem um custo. Por quê? Porque a direita que come de garfo e faca, que não aceita o bolsonarismo, talvez não goste tanto assim dessa adesão, né, a um pretenso ditador, como é Jair Bolsonaro, a um criminoso que tentou uma ação criminosa contra as instituições,
e ver isso, né, continuado aí na figura do governador do estado de São Paulo. Então, a hora de fazer contas é na próxima pesquisa eleitoral, para a gente saber o quanto o Tarcísio ganha terreno entre o bolsonarismo e o quanto ele perde entre essa direita que eu falei que come de garfo e faca, né, que compõe uma parcela, não se sabe qual, do eleitorado conservador no Brasil, né? Mas o importante é o seguinte, esse gesto do bolsonarismo gerou algumas manifestações, né? E a manifestação mais importante do dia foi, na verdade, a do ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes que foi para o Twitter para dizer que não existe ditadura da toga no Brasil. E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora no post do ICL. E houve também outras manifestações. Olha aqui, ó, no ICL você vai ler essa notícia que está aí. Não há ditadura da toga no Brasil, afirma Gilmar Mendes, sem citar nomes, o ministro do Supremo rebateu críticas à atuação da Suprema Corte. Reportagem da Agência Brasil, do Alex Rodrigues, aqui no site do ICL. E eu vou ler para vocês um trechinho. O ministro Gilmar Mendes do Supremo usou suas redes sociais para rebater as recorrentes críticas ao Poder Judiciário brasileiro. Em uma postagem publicada no início da noite na Rede X, Mendes defendeu a atuação da Corte, afirmando que o Supremo atua como guardião da Constituição e do Estado de Direito. Sem mencionar nomes, ele teceu críticas alusivas à gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, lembrando das recorrentes críticas do ex-presidente e dos seus apoiadores ao sistema eleitoral brasileiro e à gestão da pandemia, durante a pandemia, né, da Covid-19, pelo governo Bolsonaro, entre outros episódios, né? E lembrou também vários descalabros, como bem assinala aqui a reportagem no nosso site. Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente do país. Milhares de mortos em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e à separação de poderes, acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar, tentativa de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República, comentou o ministro. Mais cedo, em um evento na Paulista, como a gente mostrou, o governador Tarcísio Freitas classificou a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator da ação penal de golpe de Estado, como tirania. Disse que, como você viu, ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse país, disse o governador de São Paulo, Tarcísio. Tira para mim da tela, por favor, que eu vou botar aqui a tuitada do ministro. E aí a gente vai poder vê-la aqui integralmente. Eu vou ler para vocês, porque vale super a pena, é um documento importante, né, que surge como consequência desses atrevimentos que a extrema-direita tem feito à soberania do Brasil. Está aí para vocês, eu vou ler aqui. No dia da independência, é oportuno reiterar que a verdadeira liberdade não nasce de ataques às instituições, mas do seu fortalecimento. Não há no Brasil ditadura da toca, tampouco ministros agindo como tiranos. O Supremo Tribunal Federal tem cumprido seu papel de guardião da Constituição e do Estado de Direito, impedindo retrocessos e preservando as garantias fundamentais. Aqui nesse primeiro parágrafo, vocês veem que são referências diretas ao governador capitão Tarcísio, que não é citado pelo ministro, né? Que prossegue. Se quisermos falar sobre os perigos do autoritarismo, basta recordar o passado recente do nosso país. Milhares de mortes em uma pandemia, vacinas deliberadamente negligenciadas por autoridades, ameaças ao sistema eleitoral e à separação de poderes, acampamentos diante de quartéis pedindo intervenção militar, tentativas de golpe de Estado com violência e destruição do patrimônio público, além de planos de assassinato contra autoridades da República. O que o Brasil realmente não aguenta mais são as sucessivas tentativas de golpe que, ao longo de sua história, ameaçaram a democracia e a liberdade do povo. É fundamental que se reafirme: crimes contra o Estado Democrático de Direito são insuscetíveis de perdão. Cabe às instituições puni-los com rigor e garantir que jamais se repitam. Foi o que nos disse aí o ministro Gilmar Mendes. E olha, só para não dizer que não falei das flores, quero mostrar para vocês também, né, algumas outras críticas aqui. Começando pelo deputado, não, vou ler essa aí que já está na tela. Esse aqui é o Ricardo Noblat, meu amigo, jornalista, pai do nosso querido Guga Noblat, notando aí que finalmente em público, Tarcísio tira a máscara do político moderado e se apresenta como ele é, um bolsonarista radical, se há algum que não seja.
Quem votar nele daqui para frente não poderá dizer que não sabia disso. Se não sabia antes, agora já sabe. Lembra muito bem aqui o Ricardo Noblat. Agora eu quero mostrar para vocês a fala do deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara dos Deputados, e sobre o que ele falou sobre as manifestações de ontem, apontando, né, essas contradições entre um nacionalismo que cultua os valores e a bandeira de outra pátria e essas autoridades que, em nome, né, de uma causa nobre, supostamente nobre, pedem que um criminoso deixe de ser apenado pelos crimes que cometeu. Roda para nós o VT Lindbergh, Alex, por favor. Hoje as máscaras caíram. Olha, a bandeira norte-americana de mais de 100 metros na Avenida Paulista. Lá no Rio de Janeiro, bandeira brasileira misturada com bandeira norte-americana. E o Tarcísio rasgou definitivamente sua fantasia. Se alguém ainda aqui no Brasil achava que ele era moderado, de centro, não tem mais esse direito. Assume o discurso de uma extrema-direita bolsonarista antidemocrática. Um ataque insano ao ministro Alexandre de Moraes, chamando de tirano, de ditador. Por que vocês estão gritando isso? Talvez porque ninguém aguente mais. Ninguém aguenta mais a tirania de um ministro como Moraes. Nós não vamos mais aceitar que nenhum ditador diga o que a gente tem que fazer. Olha, isso aqui foi uma crítica do Lindbergh. Ele fez um vídeo aí editando trecho da manifestação que nós já vimos aqui, por isso a gente vai reproduzir tudo, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o lado de lá. Do lado de lá estava quem? Esse que se diz religioso, assim como o Tarcísio se diz civilizado, o Malafaia se diz líder religioso, né? Cada qual chamando para si um rótulo aqui que não corresponde muito à realidade, mas enfim, vamos respeitar o que eles querem. Estava lá o Malafaia, o patrocinador de todas as manifestações, mais uma vez vociferando, né, com aquela voz tonitruante, a sua voz arrebatadora, falando mal de todo mundo. Só que dessa vez faltaram adjetivos de referências diretas, tá? Ao ministro Alexandre de Moraes na maior parte da sua fala, né? Afinal de contas, ele está bastante encrencado lá em Brasília e está sabendo o que acontece com quem se mete a desafiar a legislação brasileira. Não estou nem falando de homens que compõem as instituições, mas a legislação brasileira mesmo. Então vamos ver aqui um trecho. Prepare aí a sua bile, o seu fígado, porque eu sei que não é fácil ouvir o Malafaia falando, mas isso aqui é informação, tá? É um longo trecho da fala dele que eu escolhi, para que a gente possa reavivar na nossa memória sempre o que significa, o que prega, o que diz esse homem que se diz religioso, mas sobre Deus só fala de versículos da Bíblia, só cita versículos da Bíblia quando são para favorecer a sua vertente ideológica, ou seja, um homem que usa o discurso religioso apenas e tão somente para fazer o seu proselitismo político, tá? Roda o VT do Malafaia, por favor, Alex. O Deus Todo-Poderoso vai te derrotar no tempo certo. O Brasil é de saber que existe um Deus acima de tudo e de todos, e a Igreja de Cristo no Brasil vai saber mais uma vez que Jesus Cristo é o Senhor do Brasil. Deus vai te derrotar no tempo certo. Povo brasileiro, acabou o medo. Nós somos o supremo poder. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família. O Brasil não vai virar Venezuela. Vem tempo de paz e de prosperidade. Homens injustos vão cair. A justiça será feita. Um ex-presidente da República com uma tornozeleira eletrônica. Um ex-presidente da República que não pode usar telefone e redes sociais. Um ex-presidente da República que não pode sair de casa.
E o meu nível é muito menor do que o dele. Um pastor que tem o passaporte apreendido, os meus cadernos de anotações bíblicas, meu telefone apreendido, brasileiros fora, porque se tivessem aqui, seriam presos. Que democracia é essa? Senhores deputados, senhores senadores, senhores jornalistas, que país é esse? Parafraseando Legião Urbana, né? O pastor Malafaia, que país é esse? Gente, é um país que tenta se regenerar das coisas que aconteceram terríveis aqui durante a gestão desse genocida chamado Jair Messias Bolsonaro, que foi derrotado nas urnas e tentou passar por cima do resultado, né? Voltando à condição de chefe de Estado contra a vontade do povo, só que não deu certo, é isso. E agora ele está pagando pelos crimes que cometeu. Vai começar a pagar essa semana, que eu lembro para vocês, que nós vamos ter 3 sessões essa semana, com a previsão de mais uma sessão extra, se não houver tempo. E, ao final dessas 3 sessões, Bolsonaro estará inevitavelmente sentenciado pelos crimes que cometeu, que inspirou, que ensejou, que concebeu, que insuflou, né? Com todas as suas ferramentas, com tudo que tinha à mão, né? E as pessoas não se esqueceram disso no Brasil. Ontem, o 7 de setembro, não foi um dia de o bolsonarismo comemorar a sua paixão pelos Estados Unidos. Foi também um dia de a população civilizada, né, a população que pensa, que raciocina nesse país, ir às ruas para repudiar tudo isso, esse teatro que está sendo feito, essa ópera bufa. Você há de ver aí na fala do Malafaia, você deve ter reparado nisso, o quanto ele se empenhava para dar dramaticidade àquilo que falava, né? Um tom de melancolia, de tristeza, de agonia, né? Um tom plástico, um tom impostado que ele usava para tentar impressionar as pessoas. Mas as tentativas ontem não se de passar essa emoção negativa, não se reduziram ao pastor. Parece que foi combinado. Olha só como é que agiu a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, cujas lágrimas de crocodilo escorreram ontem pela sua face. Aliás, não se viu lágrima, mas deve ter existido alguma lágrima. Quer ver só? Vê se você acha nessa cena que o Alex vai mostrar para você. BT Michele, por favor, Alex. Não tem como não lembrar o 7 de setembro de 2022, onde mais de 1 milhão de pessoas de bem estavam em Brasília para poder ouvir Jair Messias Bolsonaro falar. E hoje ele não pode falar. Ele gostaria muito de estar aqui com vocês, ou até mesmo de poder entrar por videochamada, porque as nossas liberdades estão cerceadas. A liberdade dele de expressão, de locomoção, foi violada. E nós temos visto toda a maldade, toda a injustiça, toda a perseguição. Mas nós acreditamos no verdadeiro juiz que está no trono. E nós vamos vencer porque nós estamos com a verdade. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Repara bem como é que funciona o truque, porque é o seguinte, quando você faz uma imagem e coloca no ar, você escolhe alguns planos que são consequência do tipo de emoção que você quer passar para as pessoas. Nesse vídeo é tudo sintomático. A primeira-dama aparece fazendo digamos assim, esse sketch, né, de tristeza, de comoção, de choro, não se viu lágrima. Quando a expressão de contrição está muito clara no rosto, o que faz o diretor da cena? Manda o cinegrafista aproximar a câmera do rosto da pessoa para que a expressão do choro marque a imagem, paute a imagem. Olha só como é que é feito, então, o jogo de câmeras nessa cena. Eu vou repetir só um trechinho para você, não me queira mal por isso, mas repare que a câmera fica longe do rosto, a ponto de registrar detalhes do rosto da Michele, mas ela se aproxima deliberadamente do rosto das pessoas que estão efetivamente emocionadas, porque encantadas aí, né,
pela flauta do encantador de serpentes aí, em que se transforma esse personagem. Perceba bem que a tristeza é um elemento da cena, mas não é o elemento legítimo na cena, porque, na verdade, ela pouco transforma a expressão facial das pessoas. Alex, mostra pra gente, por favor, de novo, e repare, a câmera é longe da Michele e bem perto dos rostos que realmente choravam enquanto ouviam essa peroração nas ruas de São Paulo ontem. Vai lá, Alex. Não tem como não lembrar Bem longe a câmera. o 7 de setembro de 2022, onde mais de 1 milhão de pessoas de bem estavam em Brasília. Agora repare, a câmera distante. Para poder ouvir Jair Messias Bolsonaro falar. E hoje ele não pode falar. Esperar o próximo. Ele gostaria muito de estar aqui multidão com vocês, ou até mesmo de poder entrar por videochamada, porque as nossas liberdades estão cerceadas. A liberdade dele de expressão, de locomoção, foi violada. E nós temos visto toda a maldade, toda a injustiça, toda a perseguição. Mas nós acreditamos no verdadeiro juiz que está no trono. E nós vamos vencer, porque nós estamos com a verdade. É assim que acontece. Pode parar, Alex, vem para cá. É assim que acontece essa tentativa de insuflar, injetar emoção onde ela realmente não está presente, né? O que separa, né, a cena dramática de alguém triste e a cena de alguém realmente triste é só essa diferença. Uma provoca contrição, rugas, marcas de expressão que são muito identificáveis. E aí a câmera se aproxima para deixar isso claro. Quando elas não estão presentes, mas a cena enseja alguma tristeza, a câmera se afasta e aí tudo parece, né, um grande espetáculo de tristeza. Mas aí eu quero mostrar para vocês um contraste que aconteceu. Eu falei agora há pouco que o povo também foi às ruas ontem para falar não a isso tudo, né? Foi muito menos gente, sair de casa para fazer protesto a favor de alguma coisa. É difícil, quer dizer, as pessoas que estão aí contentes com o governo e que estão achando que os rumos do processo estão indo bem na justiça eleitoral, elas se mantêm distante das ruas, ficam lá em casa esperando as notícias. Mas ainda assim houve grandes concentrações ontem de pessoas pedindo o contrário, para não anistiar Bolsonaro. Tema da nossa manchete aqui no ICL Notícias de hoje também. Olha, em várias cidades o povo foi à rua para se manifestar contra a anistia a golpistas e o texto diz o seguinte: milhares de pessoas ocupam as ruas de diversas cidades do Brasil neste domingo, quando o país completa 203 anos de independência, em manifestações contra a anistia aos golpistas pela isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil, cuja votação ainda não se complementou, né? E pela taxação dos super ricos e também o fim da escala 6x1. Com o lema 7 de setembro do povo, quem manda no Brasil é o povo brasileiro, as mobilizações se unem ao já tradicional Grito dos Excluídos, realizado anualmente pelas pastorais sociais da Igreja Católica, que terá como tema cuidar da casa comum e da democracia é luta de todo dia. E nós tivemos, aqui está uma foto aqui de uma dessas manifestações, né, na Praça da República aqui em São Paulo, aqui outra foto aqui na Praça da República, bastante gente, tinha cerca de 8 mil pessoas aí. Tudo bem, não é uma coisa grandiosa quanto o comício dos bolsonaristas, até porque eles estão numa situação de desespero. É a última semana deles de tentar demonstrar coesão e força para que o Supremo Tribunal Federal possa, de alguma forma, se sensibilizar ou ficar amedrontado e para que isso produza algum tipo de ação, né, na supressão de punições que serão inevitavelmente aplicadas a Bolsonaro. Eu quero mostrar para vocês agora um trechinho do 7 de setembro em Brasília, e depois você vai ver uma imagem que marca a diferença de clima entre os comícios bolsonaristas e as manifestações do restante do país. Vamos começar com as imagens do desfile do 7 de setembro em Brasília. Por favor, Alex. Nossa sorte, esse 7 de setembro é um 7 de setembro institucional, né? Essas formações aí, a pirâmide humana, a cavalaria lá atrás, enfim, tudo que o país está acostumado a ver nessas datas, comemoração de momentos que são momentos cívicos, né? Para despertar o sentido de patriotismo e de sensibilidade. Então, você viu aí o presidente Lula e a Janja. Agora, tá bom, Alex, pode tirar isso do ar? Já vimos isso aí.
eu quero mostrar para vocês a diferença. Vocês viram agora a Michele, né, tentando dizer que estava chorando na Avenida Paulista. Antes o pastor Malafaia, ele com aquela voz dele de barítono, ele, enfim, de barítono não, de tenor, né? Tentando mostrar para as pessoas que estava muito sensibilizado. Tudo impostação, tá? Tudo impostação. Mas ontem, repara agora a diferença de clima. A diferença de clima que há entre aquilo que ocorria em Brasília, nessa cerimônia que você viu aí, e o que havia em São Paulo com a Michele chorando. Olha só o que a Janja estava fazendo enquanto o desfile acontecia. Mostra aí, por favor, Alex. O prato tá cheio, o sonho agora aconteceu. Mostrando isso aí, porque agora nós vamos fazer uma brincadeira aqui com vocês. O Alex vai mostrar o ponto e o contraponto, tá bom? A Michele e a Janja. Vai lá, Alex. O Alex está preparando aqui na mesa para você, mas vale super a pena ver, porque não tem como não lembrar o 7 de setembro de 2022, onde mais de o sonho agora. Uma dançando, a outra chorando, né? Que diferença de expectativa, hein? E pensar, gente, que outro dia o país tirava Lula da disputa para que Bolsonaro pudesse se transformar em candidato da extrema-direita e fazer a lástima de governo que fez. Olha aí, olha, choro, lágrimas, tristeza, né? Michele tentando impostar o choro, e do outro lado nós temos a cena da Janja. Vamos ver se dá para mostrar agora. Põe a Janja para nós. Olha aí, olha a diferença, não é não? Pode deixar tocar um pouquinho, não tem problema não. Pode pôr o áudio. Põe o áudio aí pra gente. Casa na mão, comemora que é seu. O poder de decidir o futuro na palma da mão. A soberania de um povo dono da nação. Já vimos aí o clima, vocês viram aí que diferença que, né, entre uma coisa e outra. Enfim, olha, e hoje o Jamil Chad está colocando para nós no UOL uma pergunta bem interessante, tá? Nós estamos aqui vendo no Brasil traidores da pátria disfarçados de patriotas pedindo intervenção norte-americana no Brasil, país soberano, uma democracia madura, né? E dizendo maravilhas do genocídio que se pratica agora lá no Oriente Médio pelo Estado de Israel. O Jamil pergunta hoje no UOL, bota aí para nós, por favor, Alex, o que é que acontece com traidores da pátria nos Estados Unidos? E eu quero ler aqui um trechinho para vocês, para a gente saber exatamente o que é que acontece. Ele pergunta, como é que é tratado um cidadão americano que comete esse crime contra o seu próprio governo? O que aconteceria com os patriotários que hoje ostentam essa bandeira americana aqui no Brasil, se eles fossem norte-americanos, estivessem, por exemplo, lá ostentando a bandeira do Irã? Já pensaram? O que significaria isso? Vamos ver aqui qual é a resposta do Jamil. Nos Estados Unidos, a traição à pátria pode ser punível, dependendo da gravidade, até mesmo com pena de morte, hein? A coisa lá é bem feia. O certo é que ninguém sai com menos de 5 anos de prisão. Nenhum dos condenados por esse crime jamais poderá exercer qualquer cargo público. A pessoa fica completamente inviabilizada para ter qualquer tipo de relação comercial com o Estado. Olha, ele informa a nós o seguinte, o Código Penal norte-americano define a traição como ato que envolva declarar guerra contra os Estados Unidos ou aderir a seus inimigos, prestando-lhes ajuda ou apoio. E fica também estabelecido que quem, devendo lealdade aos Estados Unidos, declarar guerra contra eles ou aderir aos seus inimigos, dando-lhes ajuda e conforto dentro dos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, é culpado de traição e sofrerá pena de morte ou prisão e multa e será incapaz de exercer qualquer cargo nos Estados Unidos. Na própria Constituição americana, fica definido que a traição contra os Estados Unidos consistirá apenas em declarar guerra contra eles ou em aderir aos seus inimigos, dando-lhes ajuda e conforto. Para uma pessoa ser condenada por traição, precisa existir provas de que o suspeito atuou com intenção específica de trair os Estados Unidos. Uma pessoa só pode ser condenada por traição com base nos depoimentos de 2 testemunhas que descrevam o mesmo ato ou pela confissão do réu. A lei americana deixa claro que, além de declarar guerra aos Estados Unidos, uma pessoa pode ser condenada por fornecer apoio financeiro
ou dar informações confidenciais a um país que está em guerra contra os Estados Unidos. Na história dos Estados Unidos, apenas 40 casos de traição foram levados à justiça e 13 deles resultaram em condenação. 3 foram executados por isso, hein? Bananinha, tu deste uma sorte louca de ter nascido no Brasil, hein, filho? Nos últimos anos, apenas uma pessoa foi indiciada por traição, Adam Gaddan, que em 2006, por fazer vídeos de propaganda para a Al-Qaeda. Mas ele foi morto em um ataque aéreo antes de poder ser levado a julgamento. O arcabouço jurídico americano não se limita a punir pelo crime de traição. Outro crime é a sedição. O que é crime de sedição? Ato de conspiração para derrubar ou destruir pela força o governo dos Estados Unidos ou impedi-lo de exercer as suas funções legais. Vários dos responsáveis pela invasão do 6 de janeiro de 2021 no Capitólio foram acusados desse crime aí antes de serem perdoados por Trump. Há também o crime de rebelião ou insurreição, que é definido como 2 ou mais pessoas que se rebelam contra o governo dos Estados Unidos ou ajudam outras pessoas a se rebelar. E, por fim, existe o crime de derrubada do governo, definido como um ato pelo qual uma pessoa é condenada por defender, incentivar, aconselhar ou ensinar o dever, a necessidade, a conveniência ou adequação de derrubar o governo dos Estados Unidos por meio da força ou da violência, ou publicar ou divulgar material impresso defendendo a derrubada do governo. Isso aqui, se fosse no Brasil, meu amigo, ontem tinha saído todo mundo arrastado de camburão lá do comício daqui de São Paulo, né? Preso no gelo da eternidade ou punido de forma exemplar, o fato é que traidores não têm lugar de honra na história, ao contrário do que pretende o bolsonarismo com os seus próceres aqui no Brasil, que não se cansam de insuflar a sua base de fanáticos com mensagens de traição declarada, né? Bom, olha, os ataques às instituições e a empreitada pró-anistia estão gerando uma reação dentro do governo. Na semana passada, o presidente Lula entrou de vez de cabeça no assunto e agora a ministra Gleisi Hoffmann está convocando o ministro do Centrão para discutir o assunto. E é essa a notícia que eu vou mostrar para vocês. Olha, Gleisi convoca ministros de centro e direita para discutir um freio à anistia no Congresso. O encontro deve reunir ministros que foram indicados à esplanada por partidos de centro e têm atuação próximas a bancadas partidárias no Congresso. Vamos ler aqui para vocês matéria da Folha Press no site do ICL Notícias. A ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, se reúne com ministros do governo Lula, que integram partidos de centro-direita nesta segunda para discutir estratégias que possam frear no Congresso o andamento do projeto que dá anistia aos condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. As negociações em torno da proposta avançaram na última semana como resposta ao início do julgamento pelo STF, né, da trama golpista, e envolveram partidos do Centrão e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Partido Republicano. Tarcísio é apontado por políticos desse grupo como o candidato preferencial para enfrentar Lula. E há uma pressão sobre Bolsonaro para que faça do governador o seu sucessor político. A ideia, de acordo com aliados do ex-presidente, é conseguir avançar com uma proposta de anistia após sua eventual condenação e, assim, tirá-lo da prisão, mas mantendo a sua inelegibilidade. O encontro ocorre na manhã desta segunda-feira no Palácio do Planalto e deve reunir ministros que foram indicados à esplanada por partidos de centro e que têm atuação mais próxima às bancadas partidárias no Congresso. Segundo um deles afirmou a reportagem, a ideia é que o encontro sirva para que seja alinhada uma atuação coletiva de ministros nesse tema e também em outras questões que interessam ao governo no legislativo. O auxiliar de Lula diz ainda que o encontro deverá servir para que o espaço de coordenação dessa atuação dos ministros, assim como um momento para que eles tragam o sentimento das bancadas. No Planalto, a orientação é de oposição à anistia, e isso é que Gleisi deverá reforçar aos demais ministros, cobrando uma atuação deles junto aos deputados e senadores das suas respectivas legendas. São esperados os ministros de quais partidos? Do MDB, do PSD, do União Brasil, do PP e do Republicanos. Além do PL, partidos do Centrão passaram a pressionar o presidente da Câmara, Hugo Mota, para levar o tema ao plenário. Hugo Mota, no entanto, é do partido União Brasil, né? É um dos partidos que tem ministérios na esplanada. O próprio parlamentar, que antes resistia a essa ideia, afirmou publicamente que estava avaliando o tema e que, por isso, foi interpretado por políticos como uma sinalização de que ele prepara o terreno
para essa votação. Na semana passada, União e Brasil e PP anunciaram o desembarque do governo federal. Integrantes das cúpulas das duas siglas passaram a defender uma anistia mais ampla que abarcasse até o ex-presidente. Antes, a justificativa era apenas os bagrinhos lá do 8 de janeiro, né? E juntos, os dois partidos têm 4 ministérios, além do comando da Codevasp e da Caixa Econômica Federal, entre outros cargos. Já o presidente do Senado, que também é do União Brasil, do Amapá, afirmou que defende um texto que apenas reduza as penas dos condenados pelo 8 de janeiro, sem a inclusão do andar de cima. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcantes, por sua vez, elaborou uma nova versão do projeto de anistia que não só libera Bolsonaro, né, mas libera também milicianos e outros bandidos, não apenas os bandidos da quadrilha bolsonarista, né, inclusive para concorrer às eleições de 2026 e perdoando também, por extensão, tudo o que aconteceu a partir do inquérito das fake news em 2019. Então é esse aí o clima, é ruim, né? Vamos ver o que o governo consegue na seara da negociação com esses partidos, porque, como se sabe, existe uma resistência dos parlamentares que ocupam ministérios em largar o osso. Eles têm grande dificuldade em largar o osso, querem permanecer na esplanada dos ministérios o quanto for possível até a chegada dos prazos obrigatórios de desincompatibilização, visando já as próximas eleições. E no campo adversário, né, os bolsonaristas avançam lá na CPI do INSS e vão ouvir o ministro Carlos Lupe hoje, segunda-feira. Matéria do Brasil de Fato aqui no site do ICL. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, do Congresso, vai ouvir nesta segunda o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. Ele comandou a pasta entre janeiro de 23 e maio de 25, quando foi deflagrada a Operação Sem Desconto pela Polícia Federal, em parceria com a CGU, que revelou aquelas fraudes em descontos associativos do INSS. À época, Lupe foi substituído pelo atual ministro Volney Queiroz, que também é do PDT, que era o então secretário executivo da pasta. O ex-ministro nega qualquer participação ou conivência com as irregularidades. Ele vai comparecer à CPMI em condição de convidado para esclarecer quais medidas foram tomadas durante a gestão dele para coibir os descontos ilegais. A oitiva do ex-ministro Carlos Lupe está marcada para as 16 horas e vai poder ser acompanhada pelas TVs Câmara e Senado e também nos canais oficiais do Congresso Nacional, né? Vamos prosseguir aqui. Hoje, nesse fim de semana nós tivemos lá no Rio de Janeiro uma ação muito violenta da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Para quê? Para retirar invasores ou ocupantes de um prédio que pertence à Secretaria do Patrimônio da União, que no futuro deveria abrigar um museu. Mas foi violência demais, né? É um negócio que faz até mal. A gente vê como a Polícia do Rio, truculenta que costuma ser, agiu. E o pessoal reclamou dessa operação e, inclusive, chegou a ser responsabilizado pelo governador e pelo prefeito por ter dificultado a desocupação desse imóvel. Aqui no nosso site, a reportagem diz o seguinte: o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL do Rio, manifestou repúdio na tarde deste domingo à repressão promovida pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, sob comando do prefeito Eduardo Paes e do governador Cláudio Castro, contra a ocupação Luísa Maim, na Avenida Venezuela, no centro, organizada pelo Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, MLB, em um prédio federal. A ocupação faz parte da Jornada das Ocupações, com cerca de 2.000 famílias, anunciada neste domingo pelo MLB, por moradia digna e soberania. As ocupações receberam o nome de Palestina Livre. No centro da capital fluminense, a ocupação foi esvaziada pela Polícia Militar e pela Guarda Municipal com o uso de força, de bombas de efeito moral e de gás de pimenta. A truculência ocorreu sem que os agentes se importassem com a presença de pelo menos 30 crianças na ocupação e vários idosos integrantes do MLB informaram ao ICL Notícias que 2 militantes do movimento foram feridos e um foi detido. O deputado federal Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, e o deputado estadual professor Josemar foram atacados com spray de pimenta no rosto por um guarda municipal. Nos vídeos postados nas redes sociais é possível ver quando integrantes do movimento gritam para policiais e guardas: "Tem criança!" E isso não fez com que os ataques de bombas fossem interrompidos. Está aqui no site do ICL, você pode ver aqui o vídeo no perfil do MLB, tá? Então é isso, está aqui feito o registro dessa onda de violência, né?
E agora, gente, eu quero falar um pouquinho com você sobre as eleições de ontem lá na Argentina, porque houve um resultado muito importante. O Javier Milei tomou uma tunda em Buenos Aires nessa eleição, né, de meio de mandato, e eu vou ler aqui para vocês no site do ICL Notícias. Está aqui, olha, a manchete está aqui, traduzida com tradução do Google: o peronismo esmagou Milei, que deve repensar a sua estratégia para outubro. E abaixo uma outra manchete, olha, Milei, né, reconheceu a dura derrota, mas alertou: o rumo não mudará, será redobrado. E a Argentina, gente, a Argentina caminha, né, por caminhos insondáveis com a sua economia. Na semana passada a gente viu lá que a inflação voltou a assustar os argentinos, né, e houve uma intervenção, coisa que esse anarcocapitalista do Milei diz que, desculpa, Milei, né, eu não consigo falar a palavra correta aqui, mas é Milei, o sobrenome dele é Milei. Mas o Milei está indo de mal a pior e tomou uma tunda, foi o que aconteceu lá nas eleições em Buenos Aires, né? Está aqui a manchete do Clarim, não é o jornal da esquerda argentina, o jornal da esquerda argentina é o Página Doce, mas eu vou ler para vocês aqui na imprensa que já apoiou o Milei e não se sabe hoje se esse apoio continua, tá? Eleições na província, peronismo esmagou o Milei, que deve repensar a sua estratégia para outubro. Apenas 1 ano e 9 meses após o seu desembarque na Casa Rosada, Javier Milei sofreu sua derrota mais difícil nas eleições locais na província de Buenos Aires, nas mãos do peronismo, peronismo K, né, que é uma alusão aos Kirchner, que ele pretendia destronar para sempre da política argentina. Numa eleição que o próprio presidente foi encarregado de nacionalizar, o eleitorado majoritário de Buenos Aires virou-lhe as costas. A retórica de Milei de deixar para trás o inferno kirchnerista e colocar o último prego no caixão do kirchnerismo não teve eco. Pelo contrário, a derrota foi esmagadora por mais de 13 pontos em toda a província. O peronismo K venceu em 6 das 8 sessões eleitorais, em que a eleição foi dividida. Longe do sonho mileísta de pintar de violeta a província, porque essa é a cor dele, longe também dos presságios dos pesquisadores que, no melhor dos casos, deram uma vantagem modesta à Força Pátria, senão uma vitória à LLA, que levou Milei a falar sobre empate técnico durante os últimos dias que antecederam essa eleição. Buenos Aires foi pintada praticamente de azul claro nesse domingo. Força Pátria venceu esmagadoramente o Terceira, quase 54% a 28%, mas também o Primeira, por mais de 10 pontos. Ambas as sessões reúnem quase 10 milhões de votos dos 14 milhões de eleitores qualificados, né? Então está aí o registro da derrota que sofreu Javier Milei lá na Argentina, da tunda que levou por lá, e com ela eu vou encerrar aqui o programa de hoje, não sem antes convidar vocês mais uma vez para esse evento que nós vamos realizar aqui, patrocinado e promovido pelo ICL, agora no próximo dia 20, né? Olha, 19 e 20, não é dia 20, dia 19 e dia 20, durante todo o fim de semana. É um evento que é, na verdade, uma oportunidade para que a gente se conheça e troque as nossas experiências. Eu mesmo vou estar lá, está lá todo o time do ICL, mais uma constelação de estrelas convidadas pelo Eduardo Moreira para falar com a gente sobre política, sobre cultura, sobre esporte, enfim, sobre tudo que diz respeito aos temas da nossa agenda contemporânea. Então venha assistir, venha fazer parte desse evento espetacular, que é o Despertar 2025, vai ser uma oportunidade boa para a gente travar contato pessoalmente e eu asseguro para você que você vai fazer um ótimo negócio. O ingresso ainda está em condições excepcionais no site, você pode parcelar em até 10 vezes, mas ande rápido porque eles estão acabando, tá? Despertar2025.com.br, despertar2025.com.br. Vai lá agora e reserva já seu ingresso e venha para esse encontro com a gente presencial lá no auditório da Vibra, aqui em São Paulo, no fim de semana de 19 e 20 de setembro. Quero desejar bom dia para você e amanhã estou de volta aqui. Amanhã nós vamos ter a primeira sessão da semana do julgamento, né, da retomada do julgamento. E olha, semana que promete, gente, vai ser uma semana agitadíssima. Então estejam conosco aqui às 7 da manhã para começar a sua terça-feira amanhã. Obrigado pela audiência, tchau e até amanhã. No próximo domingo, dia 14 de setembro, às 8 horas da noite, o ICL vai transmitir gratuitamente o documentário O Fim de Bolsonaro.
Esse é um original do ICL que reconstrói com provas, depoimentos e uma investigação jornalística o maior julgamento da história da nossa democracia. Pela primeira vez, um ex-presidente e a cúpula militar sentam no banco dos réus. E a gente vai mostrar tudo, os bastidores do golpe, a linha do tempo da conspiração e como a democracia brasileira reagiu e resistiu a uma tentativa de golpe. É gratuito, online e com um debate ao vivo logo depois da exibição com Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Elô Vilela, Chico Sá e comigo, Leandro Demore. Se você quer entender de fato o que aconteceu, inscreva-se agora. Acesse icl.com.br/estreia e garanta o seu ingresso gratuito.